A graça e a paz de Jesus, igreja. Como você pode perceber, a minha voz é um milagre se eu conseguir chegar até o final hoje. Mas com a graça de Deus eu vou chegar até lá. Convido a igreja a abrir a Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16, o último capítulo de Marcos. E nós lemos a partir do versículo 1 até o versículo 8. Hoje que nós celebramos e comemoramos esse dia maravilhoso que é o dia da ressurreição. O domingo da ressurreição. E é um privilégio nós estarmos aqui hoje para poder olhar para a ressurreição de Cristo e sermos lembrados daquilo que Jesus fez por nós e como Ele alcançou vida para nós. Marcos capítulo 16, nós lemos a partir do versículo 1. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde haviam o posto. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes havia dito. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Palavra do Senhor. Senhor, te louvamos, ó Deus, pela sua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos o privilégio de abri-la. E agora nós temos o privilégio de sermos edificados por ela. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, venha agora nos iluminar a mente, o coração, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para que nós possamos entender a Sua palavra, e que a Sua palavra venha transformar as nossas vidas, que a Sua palavra venha glorificar o Teu santo nome, que a Sua palavra venha mesmo exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma das razões que nós temos para estudar a ressurreição de Jesus Cristo é que, diferente de todos os outros movimentos cristãos, não cristãos do primeiro século, aqueles que antecedem e aqueles que vêm depois de Cristo, nós temos outros movimentos messiânicos antes de Jesus. Jesus é um dos movimentos messiânicos que nós temos. Nós temos outros movimentos que aconteceram antes dele, nós temos outros movimentos que seguem depois dele. Contudo, o cristianismo, ou o movimento messiânico de Jesus Cristo, é o único que depois de 200 anos, ele tomou toda a Europa. Diferente de todos os outros movimentos messiânicos, em todos eles, depois da morte do seu líder, o movimento acabava. Você matava o líder e o movimento acabava. Não ia para frente. Muitas pessoas olham para a ressurreição, e para isso que nós comemoramos hoje, e acham isso um símbolo muito bonito, é uma coisa muito legal, é um símbolo, mas não é um fato. Muitas pessoas olham para a ressurreição apenas como lições a serem tiradas. Muitos acreditam que isso é um mito,
uma história. Mas essas pessoas, elas têm que responder uma coisa: por que o cristianismo, de todos esses movimentos, que os seus líderes foram mortos, se Jesus morreu e continua morto, a pergunta que tem que ser respondida é: por que o cristianismo nunca morreu? Por que o cristianismo, depois de 200 anos, já tinha tomado todo o Império Romano? O que nós temos de diferente no cristianismo que nós não temos nos outros movimentos messiânicos? Ou, aliás, você pode expandir isso um pouco. Depois da morte dos grandes líderes, dos grandes reis, Alexandre o Grande, os grandes Césares de Roma, nós temos homens que se levantaram e levantaram impérios junto com eles. Mas logo depois da sua morte, os seus impérios ruíam e se acabavam. E o cristianismo é o único em que, depois da morte do seu líder, esse movimento cresce e ele continua se expandindo até hoje, 2000 anos depois da morte do seu fundador. A pergunta então que tem que ser respondida é: o que o cristianismo tem de diferente de todos os outros movimentos e religiões? A ressurreição. A ressurreição, ela é o centro da nossa fé. Toda a fé do cristianismo está baseada na ressurreição de Cristo, porque se Jesus não ressuscitou dos mortos, nula, vã, inútil é a nossa fé. É o que o apóstolo Paulo vai dizer. Porque a ressurreição é o ticket, a garantia, o recibo de que os nossos pecados foram pagos, de que aquilo que Jesus disse que ele era e o que ele iria fazer é a verdade. Então a ressurreição é o centro de tudo. Nós precisamos entender a ressurreição para que nós possamos entender o cristianismo, possamos entender a obra de Cristo nas nossas vidas. E é isso que eu gostaria de meditar um pouquinho com você hoje. E logo no versículo 1 e 2 aí nós temos, então, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro. Aqui no versículo 2, é interessante como que Marcos escreve ou descreve os primeiros momentos da ressurreição de Jesus. Versículo 2 de novo: no primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, no primeiro dia da semana. Se você abrir o Evangelho de Marcos no capítulo 1, você vai encontrar essa frase: no princípio, ou o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O que Marcos começa no capítulo 1, agora ele conclui no capítulo 16. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo. E agora, no primeiro dia da semana, que é uma clara alusão ao livro de Gênesis. Nós então agora inauguramos, a partir da ressurreição de Jesus Cristo, o domingo da ressurreição, o primeiro dia da semana, é o nosso Gênesis da redenção. Todas aquelas promessas que Deus nos deu, desde Gênesis, se cumprem agora em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse é o começo de uma nova era, de um novo tempo. Nós já estamos vivendo a eternidade agora com Cristo. Nós que estamos em Cristo, já estamos vivendo o novo de Deus para nós. Porque mesmo que nós venhamos a morrer aqui agora, nós fechamos os olhos aqui e abrimos na eternidade. Nós fechamos aqui e abrimos com o Senhor. Para nós que já estamos em Cristo, nós já estamos vivendo a eternidade com Cristo. Então, Cristo está inaugurando no primeiro dia, isso aqui não é coincidência. Marcos não escreve por acaso.
Ele quer que você olhe, que você entenda, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, o que Deus faz no primeiro dia da semana? Que haja luz, e ouve, que haja a luz agora de Cristo, que a luz de Cristo brilhe sobre toda a terra. É isso que Ele está nos querendo mostrar aqui. Então Deus agora, aquilo que Jesus afirma lá no livro do Apocalipse, eis que faço novas todas as coisas, e essas coisas começaram a partir da ressurreição de Jesus. Nós não podemos perder então a ressurreição de vista como esse início do eterno, do Gênesis, da nova redenção, da nova criação de Deus, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas é interessante que, ainda no versículo 1, essas mulheres, versículo 1 e 2, essas mulheres, elas estão em caminho, andando em direção ao sepulcro de Jesus, e elas querem honrar a memória desse grande mestre, elas querem em amor, se dedicar talvez a um último ato de devoção a esse mestre que fez tantas coisas, que impactou tantas vidas, e elas servem de lição para nós, tanto para nós hoje quanto naquele tempo, porque note que essas mulheres, e são apenas as mulheres que vão ao encontro do sepulcro. Todos os discípulos de Jesus, todos os homens estão escondidos. Todos os homens estão agora fora de cena aqui. É interessante que apenas essas mulheres querem demonstrar devoção e honrar Jesus, honrar o Senhor delas, mesmo que ele esteja morto. Para elas, como para todos os outros, a cruz, a sepultura é o fim de Jesus. Acabou. Jesus não tem mais nada que ele possa fazer. Acabou. Para elas e para eles e para todos os discípulos. Porque é interessante, uma das coisas que é interessante aqui no Evangelho de Marcos é que Jesus, pelo menos em 3 ocasiões, ele vai falar: eu vou ressuscitar, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos de pecadores. Eles o prenderão, o matarão, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É impressionante que depois de verem tudo o que Jesus faz, Jesus ele controla a natureza, Jesus ele anda sobre a água, Jesus ele multiplica pão, Jesus faz cego ver, coxo andar, Jesus traz gente de volta da morte. E agora, Jesus ensina: eu vou ser entregue, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É incrível que nenhum dos discípulos, olha para aquilo e fala: bom, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ele disse que ele morreria, ele morreu. É o terceiro dia. Ele falou que ele ia ressuscitar. Será que ele não ressuscitou? É incrível que nenhum único discípulo de Jesus fala: é o terceiro dia. Nenhum. E até mesmo essas mulheres, elas vão ao encontro dele esperando encontrar um túmulo cheio. Mas elas nos ensinam algumas lições com o seu amor e devoção a Jesus. A primeira coisa é que na verdade, uma pergunta para nós sobre o nosso serviço a Cristo. Como que nós temos servido a Cristo? Nós apenas servimos a Jesus quando tudo faz sentido para nós, quando tudo está bem, quando nós conseguimos entender o que Jesus está fazendo, ou assim como elas, nós temos servido a Jesus e seguido Jesus, mesmo nos momentos de silêncio, mesmo nos momentos de escuridão, mesmo nos momentos em que nós não entendemos o que está acontecendo. O que essas mulheres me ensinam e te ensinam é isso. Como que você tem seguido e servido Jesus?
Porque é muito fácil seguir e servir Jesus vendo Ele fazer milagre, vendo Ele fazer as obras que Ele fazia. Agora, nosso chamado é servir e seguir Jesus, mesmo quando não faz sentido. É mesmo quando parece que Jesus está em silêncio, a nossa vida é um caos, mesmo no meio e em face da morte. Para elas tinha acabado, mas tudo aquilo que elas viam não preveniu elas de servirem e continuarem seguindo a Jesus. Mesmo que na cabeça delas apenas a memória de Jesus, porque agora ele está morto. Então o amor genuíno por Jesus, ele persevera, especialmente nas horas mais difíceis da nossa vida. Se nós realmente servimos Jesus, mesmo nos momentos mais sombrios, nós continuamos seguindo Jesus. Agora, a segunda coisa que ela nos ensina é que Jesus ele precisa ser a prioridade das nossas vidas. Note aqui que para a maioria, talvez de vocês, elas acordam antes do sol nascer. Elas colocam Jesus como centro, como aquilo que é principal. Servir Jesus é a principal tarefa ou a principal coisa aqui do meu dia. Antes de eu fazer qualquer outra coisa, eu vou servir a Cristo. Elas mal podem esperar o dia começar a romper e elas já querem estar com Jesus. Elas já querem honrar Jesus. Elas já querem buscar Jesus, mesmo que elas não entendam o que elas estão fazendo. Porque elas, de novo, ainda procuram e ainda se relacionam com Jesus morto. Morto. Mas isso te ensina que Jesus ele deve ser a prioridade das nossas vidas, acima de todas as outras prioridades. Jesus é o centro, ou ele não é nada nas nossas vidas. Porque nós vemos, principalmente nós que vivemos no século 21, tão atarefados, tão cheios de coisas, com tantas atividades. A primeira coisa que vai para o beleléu, quando nós precisamos escolher alguma coisa, é o nosso relacionamento com Deus. Se eu tenho que escolher entre as minhas prioridades, as minhas tarefas, e Jesus, eu vou sempre escolher as minhas prioridades, as minhas tarefas. Por quê? Porque talvez se der tempo eu leia a Bíblia. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu vou na igreja. Se der tempo, eu faço alguma coisa na igreja. Se der tempo. Só que a sua vida vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. E você continua se relacionando com esse Jesus morto. Porque você não tem relacionamento com ele. Ele é só uma ideia abstrata na sua cabeça. Porque as suas ações não condizem com as suas crenças. Ou Jesus é a prioridade da nossa vida, ou ele não é nada para nós. Nós precisamos aprender a priorizar Jesus nas nossas vidas. Agora, enquanto elas vão indo, elas vão se perguntando: quem removerá a pedra para nós? Mas, quando foram verificar, versículo 4, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. É interessante aqui que essas mulheres, elas estão dispostas a ir. Elas estão dispostas a servir. Elas estão dispostas a honrar Jesus. Mas elas reconhecem que elas têm limitações humanas. Elas reconhecem, e talvez só no meio do caminho, depois que elas já estão ali na ação, já fazendo as coisas, e já indo ali, que elas param para pensar, que elas não pediram para ninguém, nenhum homem vir com elas para poder ajudá-las a mover a pedra. Essa pedra é uma pedra que os estudiosos vão nos dizer que tem entre 1 a 2 toneladas. Mesmo que ela seja uma pedra redonda, que foi feita para ser rolada, não é um trabalho fácil você rolar uma pedra de 2 toneladas. Talvez você nem saiba o que são 2 toneladas. Mas você então precisa de alguns homens para poder rolar uma pedra dessa. Mas o que é interessante para nós aqui é que nós temos as nossas preocupações, nós olhamos para a nossa vida e talvez para o chamado de Deus nas nossas vidas em servir a Deus, e a única coisa que a gente consegue olhar são as nossas limitações humanas.
Mas o que Deus está nos chamando para fazer é, nós vamos caminhando e nós nos preocupamos em servir, e Deus, Ele se preocupa em rolar as pedras. Deus, Ele não está limitado na minha vida e na sua vida, Ele não está limitado a agir na sua vida, ou agir através da sua vida, nas suas limitações. Deus não se limita nas nossas limitações. Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser e do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. O que nós precisamos fazer é nos dispor a sermos usados por Deus, porque é Ele quem vai abrir o caminho, é Ele que vai tirar as pedras do meio do caminho. E aliás, um fato muito interessante aqui é, Jesus, Ele não precisava que a pedra fosse rolada para Ele sair do túmulo, porque às vezes a gente tem na nossa cabeça que Jesus precisava que alguém rolasse a pedra para Ele sair. Ele não precisava que ninguém movesse a pedra para Ele. Por que então que a pedra foi removida? Para que as mulheres pudessem testemunhar do milagre, para que as mulheres pudessem olhar aonde Ele estava. A pedra foi removida não pelo bem de Jesus, mas pelo bem delas. Então, Deus não precisava ter feito nada disso. Jesus simplesmente podia ter saído dali e aparecido em qualquer outro lugar, como Ele faz mais tarde, como é relatado nos outros evangelhos. Os 12 estavam reunidos, Ele chega no meio dos 12 e Ele diz: paz seja convosco. As portas estão fechadas, está todo mundo trancado. Jesus agora, no seu corpo glorificado, Ele não está mais sujeito a tempo e a espaço, como nós conhecemos. Ele não está mais estático ou dependente de um carro. Vou para Marlboro, pego o meu carro e dirijo até Marlboro. Alguns de vocês que vieram de mais longe ainda, pega o carrinho e vai lá para a sua casinha. Jesus não está mais limitado a essas coisas, porque agora Ele tem um novo corpo, um corpo glorificado, que é completamente diferente da nossa realidade que nós vivemos hoje. É completamente diferente, mas a pedra é removida para que elas pudessem testemunhar, então, desse milagre. E o que isso me ensina e te ensina? Algumas coisas. Em primeiro lugar, que Deus, Ele se antecipa aos nossos problemas insolúveis. Note que elas nem precisaram pedir ajuda. Deus já se antecipou e removeu a pedra antes mesmo que elas só consideravam o que a gente vai fazer com aquela pedra, mas a pedra já não estava mais lá. Deus se antecipa, Deus vai e Deus tira, Ele cuida do impossível. O nosso trabalho é ir caminhando enquanto Ele vai abrindo o impossível para nós. O nosso chamado, se Ele te chamou, Ele vai te capacitar. Ele deu uma tarefa para nós, Ele vai nos dar graça para cumprir. O nosso chamado é obedecer ao Senhor. A segunda coisa é que o túmulo aberto nos lembra que os nossos maiores temores e limitações já foram vencidos em Cristo Jesus. Jesus, na ressurreição, Ele venceu todos os obstáculos que nos impediam de servir ao Senhor, que nos impediam de nos aproximar do Senhor, que nos impediam de dedicar as nossas vidas ao Senhor. Agora nós entramos no versículo 6, que é o centro de todo esse texto, e o centro de todo o cristianismo, o centro de todo o evangelho de Marcos. Versículo 6, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Esse é o centro da nossa fé. Não tem afirmação maior dentro do cristianismo. Ele ressuscitou, Ele vive. Nós não servimos a um Jesus morto. Nós não seguimos a memória de um mártir. Nós não reverenciamos um homem que foi sepultado e continua morto. Nós seguimos
um Jesus, um Rei, um Senhor vivo que governa para sempre. Nós não nos reunimos aqui domingo após domingo para lembrarmos dos ensinamentos de um grande mestre que viveu há 2000 anos atrás. Nós nos reunimos na presença dele, domingo após domingo, porque ele está vivo. Esse é o centro do nosso cristianismo. Esse é o centro da nossa fé. E qual que é o problema de nós não nos atentarmos para isso? O problema é que é possível para nós termos zelo por Jesus, sem entendimento de quem é Jesus. Nós podemos nos relacionar com um Jesus morto, como elas estavam se relacionando. Então é possível ter zelo devocional sem uma teologia correta. É possível nós termos zelo em servir, mas nós não realmente cremos e relacionamos com esse rei que está vivo. Nós nos relacionamos com esse rei morto. Nós podemos nos pegar servindo a Jesus com zelo e servindo a igreja, mas se relacionando com ele como um homem morto, um cadáver, um mártir, uma grande memória, um grande homem, um grande exemplo a ser seguido. Mas Jesus não é um grande homem a ser seguido, porque era esse o pensamento delas. Elas vão para esse túmulo esperando encontrar um cadáver, esperando encontrar um homem morto, um túmulo cheio. Por que elas esperavam isso? Porque na cabeça delas, Jesus é mais um entre muitos. Jesus é um grande profeta, mas grandes profetas morrem como Moisés morreu, como Eliseu morreu. Grandes profetas morrem e Jesus é um grande profeta que agora está morto. Grandes reis morrem como o rei Davi morreu. Mas o que essas mulheres precisavam entender é que Jesus, ele não é um grande profeta, ele é o profeta. Jesus não é um grande rei como o rei Davi, ele é o verdadeiro Davi. Então Jesus, ele é a realização de todos esses homens que apontavam para ele. Ele é o verdadeiro profeta, ele é o verdadeiro rei, ele é o verdadeiro intercessor, ele é o verdadeiro intermediador, ele é o verdadeiro sumo sacerdote, que não passa o sacerdócio para outro. Nós não precisamos de um novo sumo sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote que vive para sempre. Ele é o rei que vive para sempre, então ele governa para sempre. Ele é o profeta que nos dá a palavra de Deus para sempre, porque ele vive para sempre. Então o que elas precisavam entender é que Jesus, ele não é mais um no meio de muitos. Porque para muitas pessoas, inclusive para muitos crentes, Jesus é mais um no meio de muitos, mas enquanto nós não entendermos que Jesus é o único, nós nunca vamos conseguir nos relacionar com ele de maneira própria. Agora, elas não entenderam uma coisa, que era necessário que o Filho do Homem sofresse, morresse e fosse ressuscitado ao terceiro dia. Como eu já disse, capítulo 8, versículo 31, logo depois da confissão de Pedro, Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu és Elias ou um dos profetas. Mas e vocês? Quem de vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Logo depois que eles entendem finalmente quem é o Messias, eles precisam de uma correção na sua visão sobre quem é o Messias, ou o que é o Messias. Porque eles esperavam, de novo, o Messias guerreiro. Eles tinham a visão triunfalista do Messias. Então Jesus começa a corrigir a visão deles. E ele fala o quê? O Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores. Eles vão matar, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E ele repete isso de novo, no capítulo 9, versículo 31, no capítulo 10, versículo 33 e 34. E nenhuma das vezes eles entendem do que Jesus está falando.
Nenhuma delas. Então essas mulheres, elas não entenderam a ressurreição porque elas não entenderam a morte de Jesus. Os discípulos, eles não entendiam o que Jesus estava falando quando ele falava que ele ressuscitaria no terceiro dia, porque eles não entendiam a razão da morte de Jesus. Eles não entendiam por que Jesus tinha que morrer. Eles sabiam de uma coisa: Jesus morreu, mas eles não entendiam que Jesus tinha que morrer. E aliás, essa talvez seja uma das minhas grandes frustrações como pastor. Muitas pessoas estão na igreja e comemorando talvez 20 Páscoas já. Já são 20, já são 30, já são 40 Páscoas. Que todos os anos eu estou na igreja comemorando a Páscoa. E eu comemoro a ressurreição de Jesus Cristo. Mas são pessoas que não entendem o porquê que Jesus tinha que morrer. Que não entendem o significado da ressurreição. Jesus morreu pelos meus pecados, mas não entendem a profundidade do que nós estamos declarando quando nós afirmamos isso. Jesus, ele não morreu apenas, Jesus tinha que morrer. Porque sem morte não existe ressurreição. Aliás, um dos grandes ataques que o cristianismo sempre sofreu, desde o primeiro século, foi com relação à morte de Jesus. Porque muitas pessoas tentaram falar que Jesus, na verdade, nunca morreu. Aliás, até hoje se diz isso. Jesus nunca morreu. Na verdade, foi o seguinte: ele sofreu tudo o que ele sofreu, apanhou, perdeu todo o sangue que ele perdeu, e na cruz ele desmaiou. Aí então eles pensavam que ele estava morto. Aí pegaram o corpo dele e colocaram na sepultura. Como a sepultura era um lugar na rocha, frio, Jesus então ele acorda de novo. Ele estava em choque, agora ele acorda. Depois disso ele vai se encontrar com os discípulos e ele fala assim: ressuscitei. Agora o que eles não explicam é como que um homem que estava quase morto consegue rolar uma pedra de 2 toneladas, sozinho. Como que depois ele aparece para os discípulos, e os discípulos falam, e ele fala: ressuscitei, quase morto, e os discípulos falam: verdade, você ressuscitou. Tem que ter muito mais fé numa besteira dessa, do que acreditar no relato bíblico. E tem gente que estuda, que faz um doutorado para falar uma besteira dessa. Então, você vê que o cristianismo sempre sofreu esse tipo de ataque. Por quê? Porque as pessoas não entendem por que Jesus tinha que morrer. Elas entendem: Jesus morreu, quando assumem que ele morreu. Que morreu, mas não entendem o porquê ele tinha que morrer. E por que é necessário que o Filho do Homem morresse? Por que Jesus tinha que morrer? Jesus tinha que morrer por causa de Gênesis capítulo 3. Por causa da queda, por causa do pecado. Deus não aceita uma única falha moral, um único pecado. Eu costumo perguntar isso até todo o tempo para a igreja, e são 2 perguntas. A primeira pergunta é: quantos pecados foram necessários para Lúcifer ser condenado e o inferno ser criado para ele? Quantos pecados ele teve que cometer? Um único pecado. Quantos pecados foram necessários para Adão e Eva caírem do seu estado original e nos condenarem, e a todo o universo junto com eles? Um único pecado. Nós estamos na situação que nós estamos hoje por causa de um único pecado. Olha o que um único pecado fez com toda a raça humana e com todo o universo. Quantos pecados Deus tolera? Nenhum. Deus, ele não é o Papai Noel sentado no céu, o bom velhinho. Ele não é um avô sentado no céu, olhando para nós, bebendo iniquidade como se bebesse água, cometendo as atrocidades que nós cometemos, e fala: nossa, mas eles são tão bonitinhos.
Ele não é o Papai Noel no céu ou o avôzinho no céu que olha os seus netinhos fazendo arte enquanto o pai e a mãe estão gritando com o menino, porque ele não deveria estar fazendo aquilo que ele está fazendo. Já percebeu? Vou ou não? Para quem tem o privilégio de ter os avós perto aqui, é mais ou menos assim que funciona. O seu filho está lá, fazendo o que ele não deveria fazer, e os avós estão fazendo o quê? Batendo palma e dando risada, em vez de corrigir. Mas nós não temos um Papai Noel no céu, nós não temos um avô no céu, nós temos um pai no céu. E Deus não tolera uma única falha moral, um único pecado. Deus não varre para debaixo do tapete o nosso pecado. E Jesus, então, ele vem por causa do nosso pecado. Jesus, ele vem para nos salvar e para nos perdoar e para pagar a conta do nosso pecado. É por isso que Jesus tem que vir, é por isso que ele tem que morrer, porque nós somos muito piores do que nós imaginamos que nós somos. O nosso pecado é muito pior do que nós podemos conceber ou até imaginar. É por isso que ele precisa vir. O nosso pecado, ele é tão grave, que a única coisa que pode nos perdoar é o sangue do Filho de Deus. Nada, absolutamente nada, pode pagar o preço dos nossos pecados. Nós não temos a capacidade de operar alguma coisa, de fazer alguma coisa, de merecer perdão, porque o nosso pecado, ele é um grito de rebelião cósmica contra Deus. Nós pecamos contra um Deus eterno e eternamente bom. Sabe por que o inferno é eterno? Porque nem o inferno, nem a eternidade no inferno paga o preço do nosso pecado. É por isso que o inferno não tem fim. Nós pecamos contra um ser todo-poderoso, bom, eternamente bom, eternamente justo. É por isso que apenas Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, pode pagar o preço dos nossos pecados. Então é por isso que era necessário ele vir. Era por isso que é necessário ele morrer. Mas um Jesus morto não faz nada por ninguém, não faz nada por mim, por você. Se Jesus continuasse morto, na nossa fé é vã, a gente pode levantar e ir embora, nós estamos perdendo nosso tempo aqui, porque nós continuamos perdidos em nossos pecados. Mas quando você envia alguém para a prisão, para pagar o pecado dele, para pagar a transgressão, o crime que ele cometeu, você manda alguém 30 anos de cadeia, ela fica 30 anos presa. Ao final daqueles 30 anos, ela sai daquela cadeia. Todos os seus crimes foram pagos, ela pagou a conta, ela está justificada. A ressurreição é a prova que Jesus pagou toda a nossa dívida. A ressurreição é o recibo que nós temos de que ele pagou a nossa conta, de que o nosso pecado foi de fato perdoado. Se ele não ressuscitou dos mortos, como diz o apóstolo Paulo, nós ainda estamos perdidos nos nossos pecados. É por isso que ele tinha que vir, era por isso que ele tinha que morrer, era por isso que ele tinha que ressuscitar, para que os nossos pecados fossem realmente pagos. Então nós somos muito piores do que nós pensamos. Contudo, nós somos muito mais amados do que nós sequer podemos sonhar. Eu costumo ilustrar isso dessa maneira. Você que tem filho, o Luca está aqui com a gente. Nós que temos nossos filhos que não estão aqui porque estão sendo ministrados lá na salinha hoje. Quem de vocês entregaria o seu filho para morrer pelo seu melhor amigo? Quem de nós aqui entregaria o nosso filho para morrer pelos nossos melhores amigos? Você entregaria seu filho para morrer pelos seus amigos? Nunca. Eu não entregaria os meus filhos para morrer por ninguém. Mas eu morreria pelos meus filhos no estalar de dedos. Sem pensar, eu morreria pelos meus filhos.
mas eu nunca entregaria a vida dos meus filhos por ninguém. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, no fato de que Ele entregou Jesus, o seu único Filho, para morrer por nós, pecadores. Deus não entregou Jesus para morrer por pessoas boas. Deus não morreu, Jesus não veio para morrer por amigos. Ele veio para morrer pelos seus inimigos. A cruz é uma declaração escancarada do amor de Deus por nós. Nada, absolutamente nada, pode revelar maior amor por nós do que a cruz de Cristo. Nada. Ele não morreu por pessoas boas, Ele morreu por pecadores, como nós, como eu e como você. Então a cruz vai demonstrar e deixar claro duas coisas: a gravidade e o tamanho do nosso pecado, mas o tamanho do amor de Deus por nós. Vai mostrar o tamanho da justiça de Deus, que não tolera o pecado, mas vai mostrar o amor de Deus em perdoar pecadores como nós, a bondade de Deus. Então, como eu costumo dizer, você quer entender o tamanho do ódio que nós temos para com Deus? Você olha para a cruz. Porque no dia que Deus se tornou homem, o homem matou Deus. Mas se você quiser entender o tamanho do amor de Deus por nós, você olha para a cruz. Porque Ele não poupou o seu único filho para morrer por pessoas como nós. E se você quiser entender ainda a justiça de Deus, a santidade de Deus, o ódio de Deus pelo pecado, você olha para a cruz. Porque no dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, tomou sobre Ele os nossos pecados, agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer. É o que diz Isaías capítulo 53. Você quer saber o tanto que Deus odeia o pecado? No dia que Jesus Cristo, seu único Filho, tomou sobre Ele o nosso pecado, Deus o matou na cruz. A faca que Ele tirou da mão de Abraão, Ele cravou no peito do seu próprio filho, porque Deus não tolera o pecado. Deus não tolera o pecado. Agora, a pergunta para você é: o que você acha que vai acontecer com você quando se apresentar diante desse Deus santo, se você não estiver coberto com o sangue de Jesus? Se Ele não poupou o seu único filho, qual que é o destino? Qual é o destino? Então era necessário que Ele morresse, era necessário para a nossa salvação, era necessário para que os nossos pecados fossem pagos e perdoados. Então o nosso pecado ele é tão grande que não existe nada, absolutamente nada que nós possamos fazer, nada. Mas Jesus, Ele veio para pagar e para fazer aquilo que era impossível para nós fazer. Então o domingo da ressurreição nos mostra que não é suficiente saber que Jesus morreu. Nós precisamos, nós devemos buscar aquele que vive e vive para sempre e nos relacionar com Ele como um Jesus vivo e não como um Jesus morto. E agora a pergunta que nós temos que responder no domingo da ressurreição é: o que a ressurreição alcançou então para nós? A ressurreição alcançou várias coisas. Agora, algumas das coisas que ela alcançou, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4, versículo 25, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, mas de novo, a ressurreição é a garantia de que Ele morreu e de que o preço foi pago. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço foi pago. Agora Ele morreu para te apresentar, como diz Colossenses no capítulo 2, sem mancha, sem culpa, livre de qualquer acusação. Quando Deus olha para você, Ele trata você como Ele trata o seu próprio filho, por causa do
derramar do sangue sobre a sua vida, que te purifica de todo o pecado, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Jesus, então, como diz o apóstolo Paulo de novo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, se Jesus não ressuscitou ainda, estamos em nossos pecados. Agora, o contrário disso é verdadeiro, se Ele não ressuscitou, nós somos de todos os homens os mais miseráveis de todos. Nós somos de todos os homens os mais miseráveis, porque nós acreditamos numa mentira. E aliás, não acreditamos apenas, nós propagamos uma mentira, fazendo outras pessoas acreditarem numa mentira, fazendo outras pessoas andarem de maneira enganada. Mas Jesus ressuscitou e Ele vive. E Jesus então alcançou para nós uma vida indestrutível. Como que eu posso? Como que a ressurreição alcança para mim uma vida indestrutível? Dessa maneira. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O poder da morte é o pecado. Nós morremos sim, mas a morte perdeu completamente o seu domínio sobre as nossas vidas. O maior inimigo do ser humano é a morte. Mas por causa da ressurreição, o que a morte pode fazer conosco? O nosso maior inimigo é a morte. Não existe maior inimigo do que a morte. O que mais nós tememos na nossa vida? A morte. O que nós tememos na vida dos nossos parentes, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges? A morte. A morte é o maior inimigo do ser humano. Todos os outros inimigos podem ser vencidos, menos a morte. Mas Jesus venceu a morte no nosso lugar. E porque Ele venceu a morte, então nós temos agora uma vida que é indestrutível. O que pode nos tirar das mãos de Deus? O que pode nos afastar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo nosso Senhor? Será a morte? Será a vida? Serão os anjos ou os principados? Será o futuro, o presente? Eu estou certo de que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Porque Ele venceu a morte, o nosso maior inimigo foi vencido através da ressurreição. A morte foi engolida pelo poder da vida. Pode vir, morte, porque o mais baixo que você me descer, o mais alto Ele vai me erguer. A morte não pode fazer nada com o crente. A morte não é o fim para o crente, é só a troca de endereço. Nós vamos para casa, finalmente nós vamos para casa, e nós vamos estar com o Senhor para sempre. A morte foi vencida, o nosso inimigo foi vencido, e então nós podemos ter uma vida de liberdade desse mundo, liberdade completa desse mundo, porque agora, quem pode deter você? O que eles podem fazer com a gente? Essa realidade era tão verdadeira para o apóstolo Paulo, que ele faz o que ele faz. O que ele faz? Ele faz tudo o que ele faz, ele é capaz de passar por tudo que ele passa. Qual que era o segredo do apóstolo Paulo? A ressurreição. Esse era o segredo. Porque vocês vão me matar, eu já estou morto com Cristo. Vocês vão me prender, eu vou continuar pregando. O que vocês podem fazer comigo, se eu já fui crucificado com Ele, se eu já morri com Ele já ressuscitei? O que vocês podem fazer com um homem que já foi morto, e já foi tirado da morte para a vida? O que eles podem fazer com a gente? Nada, nada. Você pode prender o Rodrigo, você pode matar o Rodrigo, a única coisa que você vai fazer comigo, é me mandar para a glória. Quando nós entendermos a ressurreição e as consequências práticas da ressurreição. A ressurreição não é um mito, não é uma lenda, não é uma história que nós contamos para os nossos filhos na Páscoa. A ressurreição é uma realidade que transforma a nossa realidade para sempre. É a ressurreição.
Meus irmãos, eu imploro para vocês que vocês entendam a ressurreição de Cristo. Porque no dia que a ressurreição mudar e transformar a vida de vocês, vocês realmente serão livres para viver o propósito de Deus na vida de vocês. Porque ninguém pode fazer mais nada conosco, nem a morte, nada, absolutamente nada. Então eu vou parar de ficar ansioso com o que os outros pensam de mim. Eu vou parar de ficar ansioso se o presidente vai me mandar embora ou não. Eu vou parar de ficar ansioso se vai ter, se não vai ter. Eu vou parar de ficar ansioso com o diagnóstico contrário que o médico me deu. Não importa o diagnóstico que eu tenho nas minhas mãos. O que aquele diagnóstico vai fazer comigo? A única coisa que ele pode fazer é glorificar a Deus de duas maneiras. Ou Deus me cura e o nome dele é glorificado. Ou ele me mata e o nome dele é glorificado. Porque eu vou para a glória estar com ele. Meu irmão, a ressurreição nos alcançou uma vida indestrutível. Indestrutível, se você entender a ressurreição, se você viver como um Jesus que vive para sempre, se você se relacionar como um rei que vive eternamente, que ressuscitou, a sua vida é uma vida indestrutível. E ninguém pode te tirar isso, absolutamente ninguém. Então os túmulos, eles nos lembram da brevidade das nossas vidas, mas a ressurreição de Cristo nos lembra da brevidade da morte. Você vai para o túmulo, você fecha o olho aqui, na hora que você fecha o olho aqui, você acorda na eternidade. O túmulo, todas as vezes que nós passamos por um cemitério, todas as vezes que nós presenciamos uma morte, isso nos lembra da brevidade das nossas vidas. A nossa vida é um sopro. É um sopro. Ela passa assim. É por isso que o nosso chamado é viver para a glória de Deus. Porque a nossa vida passa assim. Hoje nós estamos vivos. E quem me garante que você vai passar dessa noite? Você pode garantir isso para você mesmo? Eu vou passar dessa noite. Eu posso garantir para vocês que amanhã eu vou estar vivo? Amanhã eu vou fazer uma live às 6:30 da manhã. Se Deus me der graça para chegar até lá. Porque eu não sei se eu vou chegar em casa hoje. Mas para mim não importa. Por quê? Porque eu já vivi com Cristo. Eu já vivo com Cristo. Então os túmulos nos lembram da brevidade da nossa vida. A morte lembra da brevidade dessa vida. Mas a ressurreição de Jesus lembra a gente da brevidade da morte. Nós já vivemos com Ele para sempre. Agora, versículo 7, ele manda chamar, olha, avisa lá os discípulos que ele está indo para Galileia. Avisa os discípulos e avisa também a Pedro. Note o que ele fala aqui. Avisem os discípulos e avisem também a Pedro. Por que ele faz essa distinção? Porque se ele tivesse falado, avisa lá os discípulos que eu estou indo para Galileia para eles me encontrarem lá. O Pedro ia olhar e falar assim, vão vocês. Porque ele negou. Porque ele traiu. Porque ele foi o chefe dos traidores. Pedro, você vai me negar 3 vezes, Senhor, mesmo que todos te abandonem, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Ele vai negar 3 vezes. É por isso que Jesus fala, os discípulos e também a Pedro. É interessante que Jesus podia ter falado assim, vai avisar aquele bando de pecador miserável, vai avisar aqueles pilantras, vai avisar aqueles traidores miseráveis, que eu estou indo para Galileia e eu encontro com eles lá. Podia falar isso? Podia, seria mentira? De maneira nenhuma. Mas Jesus fala o quê? Vai avisar os meus discípulos, ou como o texto que o Eduardo leu hoje, vai e avisa aos meus irmãos, que eu estou indo para Galileia, eu encontro com eles lá. Jesus, ele já perdoa eles, sem mesmo eles pedirem perdão, e é o amor de Jesus que nos atrai, é o amor de Jesus que nos constrange,
É o amor de Jesus que nos transforma. Vai e fala para os meus discípulos, vai e fala para os meus irmãos, vai e fala para Pedro. E agora Pedro vai se transformar do maior traíra no maior líder. Porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. É por isso que nós precisamos entender a cruz. É por isso que nós precisamos entender quem nós somos diante de um Deus santo. É por isso que nós precisamos entender o nosso pecado e o preço do nosso pecado diante de um Deus santo. Porque quando nós entendermos, e se nós entendermos, só quando nós entendermos o tamanho do nosso pecado, é que nós vamos ser capazes de apreciar o que foi feito por nós na cruz. Porque uma coisa é alguém pegar uma conta na sua casa e pagar a sua conta de água de $200. Muito obrigado, você pagou. A outra coisa é alguém pegar uma conta sua, onde você estava destinado à morte, onde o seu destino, a sua conta era cadeira elétrica, e ele fala, eu pago por você. Existe um oceano de diferença entre um e outro. Mas enquanto nós ficarmos pensando que nós somos bons, e que Jesus pagou a nossa conta de água, nós nunca vamos entender o porquê que ele foi parar na cadeira elétrica. Aquele que muito foi perdoado, muito ama. E agora esse texto ele nos desafia finalmente a uma coisa: vão e proclamem, vão e digam aos meus discípulos e a Pedro. O chamado da Páscoa, o chamado da ressurreição é esse. Agora, qual que é o seu chamado no meio de tudo isso? Agora você vai e você proclama a ressurreição. Você vai e você vive essa vida indestrutível, que vai causar escândalo na vida de qualquer pessoa, e elas vão querer saber, o que você tem que eu não tenho? Porque você é invencível, você é indestrutível. O que você tem? E você vai proclamar então a ressurreição de Jesus Cristo. Vá e proclame, é o chamado do Evangelho. Feliz Páscoa. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua maravilhosa palavra. E te agradecemos pela ressurreição de Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida indestrutível que nós temos em Cristo. Obrigado pela ressurreição, que é o recibo, que é a garantia de que nós também ressuscitaremos com Ele e estaremos com Ele para sempre. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, nós te louvamos pela ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Jesus, em teu nome nós oramos. Amém e amém.